Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, Pastor Paulinho, na fé de que vai passar esse coronavírus em nome de Jesus. Logo, logo a gente vai poder aí voltar à nossa normalidade. Hoje nós vamos comentar aí a lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo para se inscrever. Tem aí do lado também um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal Ouvir pela Palavra, para você não perder nada do que a gente colocar aqui. Estamos aí também com um grupo do WhatsApp para professores e superintendentes de escola dominical que lecionam a lição da editora Betel. Se você quiser fazer parte, deixe aí o seu nome e o seu número do WhatsApp, que nós vamos ter o imenso prazer de colocar você aí no grupo de WhatsApp de professores de escola bíblica dominical da Betel. Lembrando que o canal Ouvir pela Palavra também está aqui oferecendo para os seus participantes o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Isso mesmo, o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil, que onde você pode fazer aí nas suas horas vagas, em casa, enfim, baixar as videoaulas, as apostilas e acompanhar. Se você deseja fazer, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para você ficar aí por dentro de tudo que esse curso oferece e se você consegue se adequar ou não para fazer esse treinamento que tem abençoado muitos professores e superintendentes da escola dominical, auxiliando aí nas suas dinâmicas, nas suas performances como professor de escola dominical. Vamos lá então comentando aí a última lição, né, do nosso trimestre, a lição de número 13, que tem um título muito interessante que diz Relacionamento do Cristão, Deus e Família. Será que é um paradoxo? Será que é um relacionamento paradoxal? Será que um está na contramão do outro? Será que relacionar com Deus é a gente virar as costas para a família? Será que dar prioridade à família é também virar as costas para Deus? Como a gente consegue controlar isso? É isso que a gente vai ver aqui na lição desse domingo, né? A última desse trimestre, uma série de lições maravilhosas aí para a nossa meditação. Mateus capítulo 10, verso 37, Jesus é bem enfático aqui no texto áudio, quando diz que quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele, né, ele dizendo mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, muito forte essa palavra aqui de Jesus, né? Mas aqui não está falando de um em detrimento do outro, né? Está falando de amar e rejeitar, de amar e odiar. Não, está falando aqui a questão da hierarquia do amor, né? Da intensidade do amor, de que forma isso deve ser distribuído dentro do nosso coração. E é nisso que Jesus está tocando, é nesse assunto que Jesus está tocando, é nesse ponto que Jesus quer falar conosco, nessa orientação que a gente deve seguir. Então, está aí essa palavra muito forte. No texto, na verdade aplicada, a gente vê o comentarista falando que é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Mais uma vez, questão de prioridade, questão de hierarquia de sentimento no coração do cristão. Então, o cristão deve permitir que o amor a Deus, o relacionamento com Deus, a entrega a Deus seja maior do que a entrega até mesmo para a sua própria esposa, para a sua família. Então, é isso que é mais importante que a gente precisa aprender aqui. Tópico 1 da lição, nós vamos ver aí que o objetivo primeiro da lição, o nosso comentarista quer que a gente fale acerca desse ponto importante. Explicar os níveis de relacionamento de Jesus. Os níveis de relacionamento com Jesus é o que nós vamos ver agora aqui nesse ponto. E ele começa falando, nesse ponto 1 da lição, nosso primeiro objetivo, os diferentes tipos de relacionamento. Jesus, durante todo o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instrução aos seus discípulos sobre o tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra. E qual é esse aspecto? O aspecto relacional. Todos nós fomos criados seres relacionais.
né? Todos nós temos essa necessidade de relacionamento, essa necessidade de comunicar, de falar, de interagir com as pessoas. Tanto é que agora, na quarentena do coronavírus, muitas pessoas estão aí preocupadas, né? Como é que vai ser? Puxa, eu não posso sair, não posso ir nos lugares, eu não posso conversar com as pessoas. Nós temos essa necessidade de ser seres relacionais. E graças a Deus, quem tem família grande está com a casa cheia. Mas se é só uma pessoa que vive sozinha nesse confinamento, vai entrar em pânico, né? Então, fomos criados assim, seres relacionais. Quando Deus criou Adão, colocou no jardim do Éden, Deus falou consigo mesmo: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, precisa de alguém para se relacionar, precisa de alguém para conviver. E aí nós vemos Jesus vindo à humanidade, vindo à Terra, pelo plano divino, pelo plano de Deus, com esse desejo de Deus de cumprir esse plano, faz com que ele nasça no ventre de Maria, através de uma obra do Espírito, e ele tem uma figura ali emprestada até então, né, uma figura paterna, José fazendo a figura de pai terreno, para que ele seja ali instruído nas coisas pertinentes a esta vida. Então, a gente vê Jesus dentro de um contexto familiar. Ele, sendo Deus, se esvaziou da forma de Deus, veio a este mundo e aqui habitou em uma família, teve que se adequar, teve que se encaixar, teve que estar dentro de uma engrenagem familiar e essa engrenagem humana. Embora ele sempre deixava claro que nesse contexto familiar ele veio com um propósito. O propósito era de cumprir a missão do Pai, fazer a vontade do seu Pai que estava no céu. Então Jesus tem aqui o convívio com a família terrena. Jesus tem aí essa relação com a sua família terrena. Vejamos então aqui o subsídio 1.1, falando sobre Jesus e a sua família terrena, que diz que não há muitos registros detalhados nos evangelhos sobre a vida cotidiana de Jesus antes de iniciar o seu ministério. Porém, ao recorrerem aos livros que discorrem sobre a infância, adolescência e educação no contexto familiar dos judeus dos tempos de Jesus e relacionarmos com os textos bíblicos, nós podemos afirmar que o nosso Salvador passou por várias fases do seu crescimento e desenvolvimento como outros do seu tempo. Então, como qualquer outro adolescente, criança do seu tempo. Como mencionado em Vida Cotidiana nos tempos bíblicos e na Bíblia de Estudo Arqueológica. A educação incluía instrução religiosa e treinamento em habilidades práticas necessárias nas atividades diárias. Ele até mesmo, o próprio Jesus, foi identificado como carpinteiro, o filho do carpinteiro. Está registrado em Mateus 13 e Marcos 6. Também participou, como muitas outras crianças, das viagens a Jerusalém, que tinha como principal propósito a questão religiosa. Então Jesus se enquadra no contexto familiar. Jesus recebe instrução para as tarefas diárias necessárias do seu tempo, como os outros meninos. Então Jesus vive sim esse relacionamento familiar. Jesus se relaciona com Maria e com José. Daí a gente precisa aqui enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. A gente vê ali desde sua pouca idade, na questão da circuncisão, a apresentação do Senhor no templo, a ida ao Egito e retorno, a formação de uma profissão, instrução religiosa, entre tantas outras ações que a sua família fez para com ele. Então, nós vemos um verdadeiro exemplo para os pais de hoje. Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais. Está registrado em Lucas 2, capítulo 2, verso de número 51. Enquanto não chegava o tempo de iniciar o seu ministério.
Então a gente vê aí um verdadeiro exemplo de Jesus para os filhos. Mesmo lá na cruz sofrendo, a gente vê ele tendo cuidado com Maria, quando ele fala para João, fala para ela, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, pedindo que João tomasse conta aí da sua família. Então, ele se relacionou com carinho tanto com José quanto com Maria, e isso é interessante, sendo aí um exemplo para nós. Terceiro ponto nesse aspecto é Jesus, né? A gente vai ver aqui o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José, né? Ou seja, não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. Porém, quando pessoas enviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como o Messias prometido, sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano para reunir um povo identificado como família de Deus. Então, Jesus, no seu relacionamento com os discípulos, era como se fosse um relacionamento familiar, porque na sua própria casa, mesmo seus irmãos sendo filhos de José e Maria, alguns tiveram dificuldade de crer nele, talvez por ciúme, talvez por alguma outra questão, mas fato é que eles não assim aceitavam tão facilmente. E isso pode ser também aí em relação à tua casa, a gente pode ver a mesma coisa, né? Porque a gente vê que pode acontecer que um homem que se encontra muito mais perto de gente com a qual não está relacionado, que sua própria parentela, ele a considera essa pessoa como sua família. Sua relação mais profunda de vida não é simplesmente uma relação de sangue, é também da mente e do coração. Quando as pessoas têm fins, princípios, interesses, metas comuns na vida, seu vínculo é verdadeiro e real. E isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas pessoas, antes de vir para Jesus, tinham suas casas cheias de amigos, tinha sua casa cheia de parentes, filhos, noras, mas depois que eles se convertem a Jesus, as suas casas ficam desertas. Por quê? Porque agora aquelas pessoas não querem mais um relacionamento próximo. Porque aquele que é cristão agora vai dizer que na casa dele não entra mais cerveja, ele não quer mais que fuma ali dentro do seu território. Isso faz com que aquelas amizades, aqueles amigos, aqueles familiares se vão. Então, sendo necessário a igreja ser sim esse elo, essa família espiritual que essa pessoa precisa nessa hora. E isso é muito importante. Vejamos aí o objetivo 2 da lição. Mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Aspectos da vida cristã em sua relação com a família, é isso que nós veremos agora, nesse ponto. O cristão deve ser está dentro do contexto de uma família, e é importante que o relacionamento desse cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos. Nem sempre vai ser um relacionamento do cristão com a sua família, um relacionamento harmonioso, como o plano original e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. Então, às vezes, não vai ser tão amistoso esse relacionamento do cristão com a sua família, dado o caso se a família, por exemplo, não for cristã, não tiver o mesmo entendimento, né? Então, vamos pensar numa questão de coerência, né? E esse termo coerência indica o quê? Coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver uma vida coerente, uma conduta em harmonia com seus princípios bíblicos, nos quais ele crê
e anuncia. O próprio Cristo censurou lá os escribas e os fariseus pela falta de coerência. Então a Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com os da própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. E aí, entre muitas outras instruções, são essas que a gente vê na palavra. E é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Tem pessoas que são muito dadas a outras, no sentido de carinho, afeto e dedicação, do que aos de dentro da sua própria casa. Ele está sempre pronto a estender a mão para uma gente estranha, coloca pessoas estranhas dentro de casa, está sempre fazendo coisas boas para os de fora, mas para os de dentro de casa sempre rude, sempre severo, sempre rixoso. E isso a gente tem que ter cuidado, porque Deus nos constituiu família e a nossa família precisa ser sim a nossa prioridade de devoção, de amor, e o nosso coração deve estar na nossa família. Vejamos aqui esse subsídio do 2.1 de J.N.D. Kelly comentando sobre 1 Timóteo 5.8, diz que o homem que deixa de observar este dever elementar realmente, por mais eloquente que seja sua profissão do cristianismo, tem negado a fé. Isto é, para todos os fins práticos, não no sentido formal da apostasia. E é pior do que o descrente, porque presumivelmente, isto é, porque até mesmo pagãos, que não conhecem os mandamentos nem a lei de Cristo, reconhece e estima a obrigação dos filhos para com os pais. Então, eu conheço muitas pessoas que não são cristãs, mas são excelentes filhos, excelentes pais, excelentes maridos. Isso não está ligado totalmente à questão da fé. Então, muito mais nós que temos a fé, que somos cristãos, devemos ser assim com os nossos familiares, ser assim com aqueles que Deus tem colocado do nosso lado. 2.2. Quando a família não se converte. Esse aqui é interessante. Olha só. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de uma conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Existem textos bíblicos que indicam esta possibilidade, que está em 1 Coríntios 7, 12, versos 14, 12 ao 14, 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Lembremos-nos do exposto no tópico 1.2 acerca da experiência de Jesus quanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Nós vamos ver mais tarde, segundo a tradição, pelo menos deles, dois ali dos seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Então Jesus passou por isso. Seus irmãos não deram crédito à sua palavra, acharam que ele era um impostor, talvez por ciúme ou qualquer outra que seja motivação, mas os seus irmãos não criam nele. E Jesus passou por isso. Ele venceu isso. Então também fica aí de exemplo para nós. E nós vamos ver que o casamento é uma instituição divina para a vida na terra. O casamento é para enquanto estamos aqui nesse contexto terreno. E aí vejamos aqui o subsídio desse ponto, quando Gary Chambers escrevendo, estou convencido de que o casamento não é mais honroso do que o celibato. Felizes são aqueles que, casados ou solteiros, descobriram que a felicidade não se encontra na união de um casal, mas em um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós somos chamados por Deus e por Ele somos amados, quer casados, quer solteiros. Então, quando a nossa satisfação está em Deus, quando nós conseguimos nos satisfazer no Senhor,
o nosso cônjuge para nós, ele é suficiente, né? Ele é suficiente. Eu aceito ele do como ele é, ela aceita ele como é. E por quê? O nosso maior prazer está no Senhor, a nossa satisfação está em fazer a vontade do Senhor, em cumprir os planos do Senhor. Vamos aqui então para o terceiro e último objetivo da lição, que pede para a gente enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Nós vamos enfatizar aí o quão importante é o relacionamento com Deus, quão importante é nós nos relacionarmos com o Senhor. Vejamos então aí esse ponto da lição, quando diz que o nosso relacionamento com Deus deve ser importante a gente estabelecer prioridades nos nossos relacionamentos, tanto como referencial, tendo aí como referencial a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo para nós vivenciarmos as diferentes circunstâncias que enfrentamos na nossa vida. O amor a Deus. Qual é o primeiro de todo o mandamento? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, né, importância, primeiro de todos. É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Estão bem juntinhos, bem entrelaçados. James Camp escreveu: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na Terra. Por isso, é preciso que a família tenha um crescimento, né? Tenha em si mesmo uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus em Mateus 22. As pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosas e harmoniosamente e sendo tementes a Deus. Porque muitos filhos não querem ir para a igreja quando você convida. Está faltando um testemunho vivo de Cristo dentro de casa. Porque quando você fala de fé, fala de Jesus, muitos familiares têm aí um pé atrás, não querem ouvir, por conta do mau testemunho da sua casa, da sua família. Então, é no contexto familiar que nós devemos testemunhar Cristo e preservar a imagem do Evangelho. Quanto mais você fala mal do teu pastor dentro de casa, mais você tira Jesus de cena na sua casa. Quanto mais você fala mal da sua igreja, mais você distancia as pessoas que não são convertidas da possibilidade dela se converter dentro da sua casa. Imagina você, meu irmão, tendo uma esposa descrente, chega em casa e descarrega as coisas ruins que você vê no culto. Imagina você, irmã, da mesma forma. O que você está criando do outro lado? Está criando uma resistência para essa pessoa servir a Deus. Então, quando você falar de fé e de verdade, não, mas a minha esposa está sempre reclamando. Ah, meu esposo está sempre reclamando, nunca está bom, né? Ah, meu pai e minha mãe estão sempre reclamando do pastor, não sei o que eles querem lá. Então, isso é importante, né? Para que os nossos familiares se convertam a Jesus, é a maneira com que eu me porto dentro da minha casa. Isso é muito importante. Aqui no 3.2, discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Lawrence Porter escreveu: o discipulado exige sacrifícios. Parentes e a própria vida precisam ceder a ele e o primeiro lugar no coração do discípulo. Não é que o homem precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar, depois do Senhor, no seu coração. Deus sempre em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro lugar em tudo na nossa vida. E é assim que a gente deve ensinar e portar dentro da nossa casa, da nossa família. Os nossos familiares precisam saber disso. É que nós temos uma prioridade. E a prioridade na nossa vida é o quê? É Deus. E terceiro e último ponto aqui da lição,
falo expresso ao referencial adotado. O escritor Russell Shedd comentou sobre o texto de Efésios, intitulado de O Discipulado de Cristo no Lar, e então enfatiza a palavra sujeitar-vos, pois tem implicações que surgem até o fim da epístola. Envolve-se na vida do outro, como aquele que impulsiona e sustenta o colega. A ideia de submissão contém essa ideia de apoio, de impulsionar, de dar ânimo. Nós devemos compreender como isso é básico e fundamental na atitude do cristão quanto à sua vocação. Então, queridos, nós precisamos entender que precisamos primeiramente amar a Deus e depois a nossa família. Deus sempre em primeiro lugar, mais do que os nossos filhos, mais do que a esposa, mais do que o esposo, mais do que quem quer que seja dentro da sua casa. Então, encerrando aí esse trimestre, essa lição, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus nos auxilie, né, a nós priorizarmos o nosso relacionamento com Deus e a nós refletirmos em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Tá certo? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos seguir a nossa jornada, né? Vamos agora para o segundo trimestre, vamos começar aí o mês de abril com a missão nova, vamos entrar no assunto dos Salmos, que vai ser também um grande crescimento para todos nós aí do canal Alguém Pela Palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, aguardo você aqui na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, quando vamos falar no próximo trimestre sobre o livro dos Salmos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí para se inscrever, clique no sininho para ser notificado cada novo vídeo que colocarmos aqui no canal. Quer fazer parte do maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil? Tem aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar para saber como fazer parte, tá bom? E se você quiser aí ser inserido no grupo de WhatsApp de professores e superintendentes da escola dominical, deixa aqui o seu nome e o seu número de telefone, no seu prazer de incluir você, tá bom? Deus te abençoe, ó. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e se cuide. Lave bem as mãos com álcool, com sabão e água. Passa álcool gel, higienize onde você estiver. Se for espirrar, espirre com essa parte do braço, não coloca na mão. Evite contato com idosos, não vai visitar asilo, não vai visitar o vovô, a vovó. Fique em casa e Deus vai nos abençoar que vai passar essa epidemia aí. Deus te abençoe.